Então, Vivi, eu vou contar aquele sonho da ponte hoje pro pessoal. Eu acho que resume um pouco mais das coisas. O que acontece? Nesse sonho, eu estava atravessando uma passarela. Tem quando a gente vai atravessar uma passarela e a gente vai pro metrô ou pro trem, depende de onde você tá. Eu sabia que eu estava atravessando a passarela e ia pegar o metrô ou o trem, não lembro. Só que essa passarela ela não tinha aqueles corrimãos para poder segurar. E eu tava com medo de atravessá-la, porque abaixo dela passavam os carros, né? Era uma avenida muito movimentada, mas enfim. E tava chovendo nesse dia que eu fui atravessar. Eu resolvi atravessar, mas eu resolvi atravessar no centro dessa passarela. Quando eu cheguei já no meio, aí eu virei para a direita e tava chovendo muito, eu não vi o buraco, eu não vi que essa passarela estava em obra. E alguns passos que eu dei, eu caí no buraco. Mas quando eu já estava caindo, eu coloquei meus dois braços ao redor para me apoiar, para não cair direto e me perder naquele buraco. O que acontece? Eu gritava por socorro enquanto eu estava ali apoiada naquele buraco. E ninguém vinha me socorrer. Mas tinha gente passando? Tinha várias pessoas passando. Mas eu gritava e ninguém vinha me socorrer. Até que daqui a pouco vinha um homem na minha direção, meia idade, mais ou menos, meia idade, pele morena, mais pra escura, né? Pretinho. E ele falava assim, não se preocupe, eu vou te ajudar, vou te salvar. E ele me tirava do buraco. Era fundo esse buraco? O buraco era fundo, era uma cratera, porque estava em obra. Só que eu não via. E aí o que acontecia? Ele me tirava daquele buraco e me botava na calçada. Só que estava chovendo muito. E nessa calçada tinha uma valetinha, aquela onde escorre a água, né? E o que acontece? Eu fiquei deitada ali, só que a minha cabeça ficou justamente daquela valeta. A água da chuva estava enchendo aquela valeta. Nossa. Então eu estava sufocada por causa daquela água. Só que eu não podia me mexer muito, porque eu estava muito machucada. Muito machucada. E o que aconteceu? Eu começava a me desesperar, porque eu estava ficando sem ar por causa daquela água. E eu olhava para o rapaz, mas quando eu olhava para ele, eu não via mais ele. Porque eu não sei o que ele fez, que ele caiu no buraco que eu tinha caído a princípio. Nossa. Só que quando ele caiu de vez. E aí eu comecei a gritar. Comecei a gritar para aquelas pessoas que estavam ali de curiosas, né, vendo a situação, mas ninguém fazia nada. Para que salvasse ele, porque ele estava no buraco. E eu gritava e falava, por favor, salve ele está no buraco. Ele me salvou, salve ele. Ele está no buraco, ele caiu no buraco. E as pessoas, alguém ligou para a emergência, para a ambulância, e via a ambulância. Mas eu via que primeiro chegava o corpo de bombeiro, só que o corpo de bombeiro não podia passar, porque o terreno estava em falso. Claro que estava em obra, né? E o peso podia fazer o carro cair. Ia fazer o carro cair. E aí o que aconteceu? O corpo de bombeiro dava a volta para chegar até o terreno e poder resgatar, socorrer a gente. Só que enquanto isso, atrás do corpo de bombeiro vinha a ambulância. E nisso que vinha a ambulância, eu ficava satisfeita, porque eu ia respirar, eu precisava respirar. E vinha a equipe da ambulância. E eu falava assim, eu preciso respirar, pode tomar máscara em mim, eu preciso respirar. Só que na mesma hora que eu falava que eu preciso respirar, eu virava e falava assim, salva o rapaz que me salvou, ele caiu no buraco. E ele falou, não precisa se preocupar, o corpo de bombeiro tá vindo. Só que na hora que eu tava falando com eles, eu tava tendo uma visão, eu tava vendo, não é que eu tava tendo uma visão, eu tava vendo uma jovem lá embaixo que tava sendo levada pelas águas da chuva. Nossa. E eu virava, por favor, salve a jovem. A jovem ali tá morrendo, tá morrendo afogada. A água da chuva tá levando ela. E aquela mulher que tava lá pra me salvar, ela falou assim, não se preocupe que eu vou salvá-la. Não se preocupe. Eu falei assim, não, mas antes de ir, coloque mais que mim, eu preciso respirar.
E ao invés dela botar máscara em mim, ela não botava máscara em mim, ela ia socorrer a jovem e me deixava lá. Caramba. E eu tava lá deitada e a água da chuva batendo em mim, enchendo. E eu sentia já sem ar. Só que quando eu olhava para aquela mulher que foi salvar a jovem, ela não estava salvando a jovem. Ela estava jogando a jovem para a água, para a correnteza levar a jovem. E a jovem ser morta pela correnteza, ser levada pela correnteza. E ninguém fazia nada? E aí o que acontecia? E eu virava para as pessoas e falava assim: olha o que ela está fazendo. Olha o que ela está fazendo. Ela está querendo matar a jovem, ela não veio aqui para salvar. Ela está indo matar a jovem, olha, socorra a jovem, ela vai matar a jovem. E ninguém acreditava no que eu estava falando. O chefe da equipe médica que ficou lá para me salvar, falou: não se preocupe, ela é chefe da equipe médica, ela vai salvar a jovem, não se preocupe, você está enganada, ela não vai matar a jovem. Ela não vai matar. Ela está aqui para salvar, fique tranquila. Só que ninguém acreditava em mim e eu via ela querendo matar a jovem. E a jovem estava fraca, não conseguia se defender. E eu já estava ferida. Eu com toda a força, mesmo ferida, sem ar, eu fui na intenção, como tá todo mundo, esses curiosos estão todos me olhando, eu chegando lá, todo mundo vai me olhar e vai ver que de fato que a mulher, o que ela tá fazendo. Então, eu mesmo ferida, fui até a jovem, e quando eu cheguei perto dela, eu abracei ela para que ela não caísse nas segurar águas. Ela, né? O que acontecia? Quando eu chegava, abraçava ela, eu conseguia salvar, porque a mulher não podia fazer mais nada, porque toda a atenção se voltou pra gente. Ela não podia continuar o que ela estava fazendo. E aí o que acontecia? O sonho mudou de cenário. Eu me via numa fila muito grande. A fila não tinha nem início nem fim. Ela era imensa. E nessa fila tava eu aqui, a jovem no meio. De vez em quando a gente trocava, ela passava para frente. Mas estava a gente aqui e logo atrás estava essa mulher que queria matar a jovem. E nessa fila tinha tudo quanto é pessoas. Tinha gente simples, tinha gente bem vestida, tinha gente bem pobrezinha. Tinha gente com muita condição de vida nessa fila. Muita gente com condição de vida. Gente muito bem vestida. E nessa fila era uma fila única. Não eram duas filas, era uma fila única. E daqui a pouco eu ouvi uma voz, ouvia vozes. Eu gritava assim: venha, venha, o rei tá chamando para entrar. Venha, entre pelas portas. Aproveite que a porta está aberta. Entre pela porta. Mas eu não via a pessoa. Eu ouvia o grito da pessoa. E nem via a porta. Não via. Porque a fila estava grande. Eu não via a porta, não via a fila. Né? E daqui a pouco eu ouvia outras vozes falando: não acredite nisso, é mentira. Não acredite nisso, tudo que ele está falando é mentira. Olha o rosto dele, ele está enganando. Olha o rosto severo dele, não acredite. E isso eu ia ouvindo e a gente, né, na fila, todo mundo na fila e todo mundo conversando a respeito do que estava sendo dito. Aí até que essa senhora que queria matar a jovem falou assim: vocês me perdoem, eu não queria matar você. Virando para a jovem, eu não queria matar você. Vocês sempre me interpretam mal. Em hipótese nenhuma eu queria matar. Vocês me interpretaram mal. Eu queria ajudar. Mas a gente sabia que no fundo ela queria matar. Ela sabe lá que razão. Mas ela queria matar. E a gente meio que desconfiada. E ela foi falando assim: não, me perdoe. Não era isso que eu queria fazer. E a gente perdoou ela. Mas assim, meio receosa, né? Mas a gente perdoou ela. E a fila foi andando. E a voz gritando: entrem, o tempo está acabando. Entrem. E daqui a pouco, quando a gente continua andando, e a fila foi andando, chegou a nossa vez. Não é que chegou a nossa vez, mas eu já conseguia olhar a porta. Já conseguia ver quem é que estava gritando, quem eram as pessoas que estavam gritando. E eu via uma grande porta, era imensa a porta. Era uma porta de bronze, mas com aspecto de madeira de lei. Era simples a porta. Era muito bonita,
mas ela era simples. E ela era uma porta imensa. Uhum. E tava aquele homem lá na porta gritando: entrem! Entrem! E ele gritava alto, muito alto: entrem enquanto há tempo! Entrem! O rei está convidando vocês para entrarem! Entrem! Entrem! E estava um dia lindo, céu lindo. E todo mundo na fila questionando a respeito do que estava sendo dito. E as outras pessoas iam perto das outras e falavam: não entrem, não entrem, não entrem. Olha para ele está mentindo, olha o rosto dele severo. Quando vocês entrarem pela porta, vocês vão ver que é tudo mentira. Vocês, quando entrarem por essa porta, vocês vão ver como vocês se enganaram. Não faça isso, não entrem, não entrem, não entrem. E eles iam de uma por pessoa e falavam: não entrem, não entrem. Não acreditem nele, não acredite. E a fila foi andando, e a fila foi andando. Uns entravam, outros não entravam. Uns entravam, outros ficavam na dúvida, paravam na porta, e quando já estava quase entrando, aí aquelas pessoas que estavam falando: não entrem, não entrem, não entrem, conseguia convencer, eles não entravam. E saíam. E chegou a nossa vez. A gente parou bem em frente à porta. E quando nós paramos bem em frente à porta, aquele homem gritou mais alto, gritou: entrem! Não há tempo, entrem! E ele mirava para todo mundo que estava na fila. Era eu, era essa jovem, era outra mulher, a mulher que queria matar a jovem, era todo mundo que estava. Entre, não há tempo, não há tempo. Apressem, apressem. O tempo está acabando, entre. E aqueles homens, os outros homens falavam: não entre, não acreditem nele, não acreditem nele. Ele está enganando, ele está enganando. Quando vocês entrarem, vocês vão se arrepender. E eu ficava com medo, a gente ficava com medo, e a gente entra, a gente não entra. O que a gente faz? A gente vai, a gente, né? E a gente olhava, o dia estava tão lindo. E aqueles homens pareciam que estavam falando a verdade. E a gente olhou para aquela porta gigantesca. A gente não sabia se a gente entrava. Mas alguma coisa atraía a gente entrou. E aquele homem gritava quando a gente estava entrando: entrem, apressem-se, porque o tempo está acabando, entrem. E assim, com muita desconfiança, e com medo, a gente entrou. A gente entrou. E nisso que quando a gente entrou, aí ele gritou de novo, e a porta começou a se fechar. Ele: apressa, a porta vai se fechar. E a porta começou a se fechar. E nisso, quando a porta começou a se fechar, aquela mulher que estava atrás da jovem que queria matar ela olhou pra gente com aquele olhar, como quem diz: não me deixem aqui. Eu não quero ficar aqui. Não me deixem aqui. E a gente sente compaixão por ela. E a porta estava se fechando. Eu botei os meus braços, meu braço, e puxei ela. E puxei ela para que ela entrasse e ficasse com a gente. E na mesma hora, a porta, eles começaram a fechar, a porta se fechou. Puf! E quando a porta se fechou, começou aquele falatório. Um falatório. E agora o que vai ser? A porta se fechou. Será que nós fizemos a escolha certa? Será que aquele pessoal, aqueles caras que estavam lá fora falando que não era pra gente entrar, será que eles estavam falando a verdade? E agora? Todo mundo se preocupando. E agora o que a gente vai fazer? A gente entrou pela porta, a gente tava com medo. E nisso, quando a gente entrou, tava aquele falatório, aí eu observei que a porta era muito grande, mas lá em cima tinha uns vidros, tipo aqueles de catedral, né? Desses prédios históricos, que é um prédio grandão, lá em cima tem os vidros. Vidro no teto, né? Não chega no teto, mas é próximo ao teto. E assim, e tava lindo o dia. Daqui a pouco começou a ficar noite, virou trevas lá fora. E a gente via, eu via, que o dia mudou. Não tava mais sol como tava antes, assim, um céu azul sem nenhuma nuvem. Mas virou tudo preto, ficou tudo escuro. E a gente viu as mãos batendo no vidro, querendo entrar.
vidro. E na mesma hora que eram mãos, não eram mãos, eram garras que estavam batendo, querendo entrar. E a gente ficou assustado, porque a gente sabia que eram pessoas que estavam lá fora. E virou garras. E o homem que estava gritando no portão, falando, entre, parece que a porta vai se fechar. Ele virou pra gente e falou assim, não se preocupem, quem está lá fora, não tenha medo, não tenham medo, não se preocupe. Quem está lá fora não pode entrar. E quem está aqui dentro não pode sair. Não se preocupe, não tenham medo. Vocês precisam apenas se apressar. E na mesma hora, quando nós vimos aquelas mãos que se tornaram gás, todos nós tivemos certeza que nós fizemos a escolha certa. Que não era para nós termos ficado lá fora. Que de fato a escolha certa era termos entrado lá. E aí apareceu um homem na minha frente, só que eu estava tão assustada com tudo aquilo que eu tinha visto. Há pouco tempo eu estava lá fora, ouvindo da decisão de entrar, de não entrar. Estava numa fila. E o dia estava lindo. E agora eu já estava lá dentro. E eu vi tudo aquilo, aquela escuridão, aquelas garras. Era tudo muito novo para mim. Eu estava assustada. E eu não ouvi, não observei aquele homem. Mas ele falou assim, vocês precisam se apressar para se apresentar ao rei. Vocês precisam trocar as vestes de vocês. As nossas vestes eram as vestes simples. Vocês precisam correr e se apressarem para trocar as vestes de vocês. Vão! Se apressem, se apressem. E falava para todos nós que estávamos naquela sala, olhando para o teto, assustados. E nós íamos, nós três, eu, essa jovem e mais a mulher que queria ter matado ela, que se arrependeu. E na hora, a gente estava querendo pegar nossas vestes e nós sabíamos, porque o homem falava, cada um tem as suas vestes confeccionadas para cada um. Para cada uma pessoa tinha as vestes confeccionadas, uma veste igual para cada um. Não! Cada um tinha as suas vestes, o seu tamanho. Uau! Ele falou um sonho. Cada um tinha as suas vestes. Em relação às vestes, ele me falou outras coisas. Mas não vou falar agora. Mas ele falou que cada um tinha suas vestes. E ele mandou apenas nos apressarmos. E era para a gente trocar as vestes, que a gente ia se apresentar para o rei. E eu tinha as minhas vestes, mas tinha outras coisas que eu precisava colocar em mim. Outros adereços que eu precisava colocar em mim. Assim como a jovem precisava colocar um outro adereço nela, e a outra moça também, aquela outra senhora que queria matar ela, todos nós precisávamos colocar as nossas vestes e os outros adereços. E era tudo muito lindo. E eu olhava para as vestes dela, eram diferentes da minha, mas era linda, a minha também era linda. Cada um tinha suas vestes. E ele falou, vocês precisam se apressar. Apresse-se, apresse-se. Vocês precisam se apresentar para o rei, apresse-se. E na hora que ele falou, e eu já estava tão empolgada com as minhas vestes, com os meus adereços, e eu olhei para ela, ela estava linda também, e aquela senhora também estava bonita. E aí eu dei atenção a quem estava mandando eu me apressar. E quando eu olhei para ele, eu falei assim, você? E eu fiquei olhando para ele e falei assim, sim, sou eu. E era um homem que tinha me tirado do buraco, que me salvou. Quando todos os curiosos estavam olhando para mim, ninguém me salvou. Todo mundo passava por lá, para lá e para cá, me via no buraco, eu gritando por socorro. Mas ninguém me salvou. Ele falou, não se preocupe, eu estou aqui para te salvar. E ele me tirou do buraco, mas ele caiu no buraco. Eu não caí no buraco, mas ele caiu no buraco. Era o mesmo homem que estava mandando me apressar. E quando eu olhava para ele, eu abraçava ele e eu falava assim, obrigada. E eu abraçava ele, tudo bem, mas agora você precisa se apressar.
quando todos nós estávamos prontos. Quando a última pessoa tinha colocado o último adereço, todo mundo pronto. A gente via aquela fila, aquela uniformidade, todo mundo pronto. Nós paramos diante de uma porta, diferente daquela primeira porta que nós tínhamos que entrar. Essa porta linda, 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 linda. Eu não sei como descrever a porta. Era isso, mas é coisa mais linda. A porta começou a se abrir. E eram coisas lindas, assim, um clarão, mas a porta começou a se abrir. Quando nós todos já estamos esperando ver o que estava por detrás da porta, porque todos nós estávamos arrumados, prontos para ver o rei. Eu acordei. Ah, não acredito! Na hora que a porta estava se abrindo, eu acordei. Mas era uma porta de quê? De uma sala, de um castelo? Era o que essa porta? Você era grande? Era uma porta. A gente estava numa sala, uma antessala. Acho que é essa palavra. Numa antessala. E agora a gente ia entrar numa, como se fosse um salão principal. Uhum. Era uma porta diferente. Aquele material era diferente, era meio que dourado. Dourado eu não sei explicar. E tinha muita gente lá? Lindo. Tinha muita gente. Muita gente se vestiu, muita gente se trocou. E a porta, só que eu não pude ver o que tinha por detrás da porta. Na hora que a porta se abriu, eu acordei. O que eu pude entender desse sonho é que muitas pessoas estavam em frente àquela primeira porta para entrar, e elas não entravam porque outras pessoas tiravam ela da porta. Muitas pessoas vão perder a oportunidade porque estão ouvindo conselhos de outros Que pensa que é certo. que pensam que é certo. Muitas pessoas vão deixar de se salvar porque pensam que está indo no caminho errado ao entrar pela porta. Uma outra coisa que eu tive entendimento desse sonho foi que uma mulher do resgate, uma mulher que veio para compartilhar a vida, para salvar a vida. Tudo bem que depois ela se arrependeu, mas assim como ela tem muitos, tá ali no meio para matar, para jogar outras pessoas para a morte. Tem muitas pessoas que têm vestes de resgate, vestes de que tá ali para ajudar, independente. Eu não estou falando de igreja, estou falando de pessoas que aparentam ser boas, aparentam estar ali para ajudar. E o estranho é que ninguém percebia que ela estava fazendo aquilo. Ninguém percebia, mas está ali para matar. Ninguém queria acreditar. Ela era chefe do resgate, mas estava ali para matar. E uma outra coisa, o tempo todo eu estava no buraco, pedindo socorro. Muitas pessoas viam o meu sofrimento. Muitas pessoas viam que eu estava morrendo sem oxigênio. Ninguém me deu a mão. Mas esse homem veio e me deu a mão. Me tirou do buraco. E era o mesmo homem que estava pedindo para eu me apressar. Não entendi a relação dele. Só sei que ele estava nessas duas fases. Esse foi um dos sonhos que Deus me mostrou. Não tem nada a ver com arrebatamento, como os outros sonhos anteriores que Deus me deu de arrebatamento, quando apareceu o mês de outubro, né, do cavalo vermelho, que Deus falava claramente que era necessário acontecer, mas que Ele nos ama. Esse sonho, eu vejo que não é arrebatamento, mas é a oportunidade de nós escolhermos o caminho certo.
é Jesus Cristo, Salvador. Eu só sei tirar uma coisa. A palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz que ele é a porta. Eu sonhei que era uma porta. Eu tinha que fazer escolha se eu entrava ou não. A porta é Jesus. Tem muitas pessoas deixando de aceitar Jesus Cristo como Senhor, porque há infelizes, disfarçados, de pessoas boas, tirando a oportunidade, mas não é só de pobre não, tinha ricos na fila. Eu via pessoas bem vestidas na fila. Eu via pessoas bem vestidas e maltrapilhas na fila. Tinha pessoas de tudo quanto é jeito na fila. Mas esses infelizes tiravam essas pessoas. E elas ficavam na dúvida. E na dúvida não entravam pela porta. Eu ficava na dúvida com a jovem. Eu falava, será que eles estão falando a verdade? Mas alguma coisa me atraía. E eu quis arriscar e eu entrei pela porta. Mas quantos não vão ter essa oportunidade? E quantos estão diante da porta, mas não vão entrar? Mas enfim, esse foi o sonho. E que o Senhor Jesus possa nos dar a graça de perseverar e resistir a essas vozes e entrar por elas, pegar a porta também. Só esse o sonho.